A divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na sua campanha Os 10 Dias de Oração, começou o ano de 2024 com temas de extrema importância para os adventistas. Se tratando do dia 1º de março, do dia 9, o tema é Vencendo Dia a Dia, com o tópico O Tempo de Angústia. Os 10 dias de oração vêm reforçando os temas essenciais da fé adventista e a sua preparação para o tempo de angústia. Entre os temas está o engano, entre os temas está a questão da ameaça de consciência, entre outros. Tudo para preparar os adventistas para uma futura crise. Lembrando que esse é um projeto junto, é claro, com os outros ministérios, como o Ministério da Mulher, da Igreja Adventista Sul-Americana, que abrange, claro, os países aí da América do Sul. Vou dar destaque aqui para o dia 9 da semana dos 10 dias de oração, o dia 9, né? Que fala sobre o tempo de angústia. O foco aqui é falar sobre a época do tempo de angústia, de uma forma direta. Porém, eu vou aqui contextualizar o que vai acontecer de acordo com os escritos de Ellen White antes do grande tempo de angústia, porque o tempo de angústia ele é dividido em duas partes. Ele é dividido no grande tempo, que ocorre quando o fechamento da porta da graça, né? Se fechar, quando a porta da graça se fechar, e o tempo anterior é o grande tempo, que se refere à primeira parte do tempo de angústia, que é uma parte onde a porta da graça ainda está aberta. Aqui no início da lição dos 10 dias de oração diz o seguinte: como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abidnego, no período final da história da terra, o Senhor agirá poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo que é reto, pelo que é correto. Aquele que andou com os corajosos hebreus na fornalha ardente estará com seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença os confortará e os sustentará durante o tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação. Daniel 12:1. Devemos ressaltar que o livro de Daniel, ocorreu eventos importantes ali quando o povo de Israel estava em cativeiro. Os eventos ali referem-se ao quê? A uma amostra do que vai acontecer agora nos fins dos tempos. Essa amostra nós chamamos de tipo. O que é o tipo? Uma profecia que se cumpriu no passado e ela vai se repetir no futuro. Hoje nós estamos no período da Babilônia espiritual, que é um componente que envolve as religiões, todas as religiões que anulam a lei de Deus na terra, que anulam os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Lembrando que, embora muitas religiões são consideradas Babilônia porque anulam a lei de Deus, muitas pessoas dessas corporações são pessoas sinceras e honestas e buscam sinceramente a verdade, e muitas vezes estão enganadas quanto às doutrinas do seu próprio ministério. E o que torna uma igreja Babilônia não são as pessoas em si, mas o segmento, as doutrinas no qual elas seguem. Devemos fazer essa diferenciação, porque Deus reconhece sim a sinceridade de muitas pessoas que estão em todas as corporações religiosas. Falando do período antes do grande tempo de angústia, ocorrerão alguns eventos. E é necessário destacar esse evento aqui de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por que é necessário destacar? Porque naquela época o povo de Deus estava em Babilônia, governada pela Babilônia de Nabucodonosor II, certo? No século V a.C. E o interessante é que o rei Nabucodonosor, ele deu alguns decretos, né?
O primeiro decreto que está ali no capítulo 2, que fala da morte dos sábios por não interpretar o sonho que ele teve da estátua. Outro decreto no capítulo 3, que é um decreto referente àqueles que não adorar a estátua seriam lançados imediatamente no fogo ardente. A lógica é muito simples. Se a história se repete e se a profecia ela se repete no fim, o que aconteceu ali na época de Sadraque, Mesaque e Abednego se cumprirá também em nossos dias. Nós vemos isso em Apocalipse 13, que diz que a imagem da besta ela será levantada e todos quanto não adorarem a imagem da besta serão mortos. Isso está lá em Apocalipse 13, a partir ali do verso 13 em diante. Isso quer dizer o quê? Que o Apocalipse nos dá um respaldo que essa situação que aconteceu aqui na época de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela vai se repetir, sim, se repetir no futuro. E olha que coisa interessante. Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes babilônicos, né? Porque esses não são os nomes reais deles, foram nomes colocados, né, pelo rei Nabucodonosor. Eles demonstraram uma fé fiel ao lado de Deus. E como diz aqui o texto dos desejos de orações, que Deus vai ficar ao lado daqueles que permanecem fiéis pelo que é correto, né? Ainda que corram o risco de perder a sua própria vida. Ok? Isso aqui é muito sério, queridos. O que representa Sadraque, Mesaque e Abednego? Representa uma pequena porcentagem do povo de Deus nos últimos dias que permanecerá firme quando a imagem da besta for formada. O que é a imagem da besta? A imagem da besta, de acordo com o livro Eventos Finais, se refere às igrejas protestantes, também chamadas de igrejas evangélicas, quando se unirem com os Estados Unidos e constituírem uma lei obrigando as pessoas a quebrar os 10 mandamentos. Essa lei será em torno do domingo, no qual o domingo será promulgado como um dia de guarda universal, né, devido a vários fatores, como um dia da família, né, como um dia para o trabalhador, né, para a esquerda, para o movimento da esquerda mundial. Para os ecologistas, o domingo virá como um dia para salvar a natureza. E para a direita mundial vai ser um dia protegido pelo Estado, porque as igrejas protestantes, em sua maioria, guardam o domingo. E olha que coisa interessante. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles representam esse punhado de pessoas que vai ficar firme nos últimos dias. Se nós lermos o livro de Jeremias, aqui no último capítulo de Jeremias, que Jeremias foi uma testemunha ocular dessa época que o povo de Deus foi levado cativo. Vamos fazer uma leitura rápida aqui do último capítulo, né, do capítulo 52 do livro de Jeremias, para analisarmos quantos judeus, né, foram levados cativos ali naquela situação em que Sadraque, Mesaque e Abednego se encontravam, né? Vamos ler a partir do verso 24. Diz assim: levou também o capitão da guarda a Seraias, o sacerdote-chefe, a Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. E a cidade tomou a um eunuco que tinha a seu cargo os homens de guerra, e 7 homens que estavam próximos à pessoa do rei, que se achavam na cidade, como também um escrivão do exército, que alistava o povo da terra para a guerra, e 60 homens do povo da terra que se achavam no meio da cidade. Então aqui está falando que levou os oficiais, né, o sacerdote, né, como cativo. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, que era o capitão, né, da guarda de Nabucodonosor, levou-os ao rei de Babilônia. E o rei de Babilônia os feriu e os matou.
em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Verso 28. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano. 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativo de Jerusalém 832 pessoas. E no ano 23 de Nabucodonosor, Nabucodonosor, que é o capitão, né, levou cativo dos judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600 pessoas, né? Olha que coisa interessante, 400 foram levados 4.600 pessoas. Então esse foi o número aqui dos judeus, né, que estavam ali naquele momento ali com Sadraque, Mesaque e Abednego. 4.600 pessoas. Agora vamos colocar uma porcentagem. O texto de Daniel 3 diz que no meio dessas 4.600 judeus, que tinha outros povos ali, apenas 3 pessoas ficaram em pé e não cederam ali o poder de Nabucodonosor, né? Vemos que o texto diz que Nabucodonosor deu uma segunda chance para Sadraque, Mesaque e Abednego se arrepender da sua decisão, né? Porém, aqui o texto diz que eles, mesmo com essa segunda chance, né, de se explicar, eles decidiram manter firme a sua fidelidade ao lado da lei de Deus. Por que do lado da lei de Deus? Porque existe o primeiro mandamento da lei de Deus, os 10 mandamentos, que diz: não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura, né? Não se curvará a elas, esse já inclui o segundo mandamento, né? Ou seja, o primeiro e o segundo mandamento fala sobre idolatria. Para respeitar esse mandamento, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidem ficar firmes aí, nem que seja diante da morte. E é interessante porque essa segunda chance que Satanás dá ali para Sadraque, Mesaque e Abednego era justamente para levá-los a vacilar na sua decisão. E Satanás também usou o medo, né? Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego eles recusam adorar a imagem de ouro, né, ali levantada por Nabucodonosor, o rei ordena que seja aquecido 7 vezes mais a fornalha de fogo. Isso quer dizer o quê? 7 vezes no sentido para assustá-los, né, para levar o medo. E o texto diz que estavam tão quentes que os próprios homens, que eram soldados ali vigorosos e fortes, quando foram lançar os 3 jovens, eles morreram pela força do fogo. E aqui o texto bíblico diz que eles saíram vitoriosos. A quem representa Sadraque, Mesaque e Abednego? Sadraque, Mesaque e Abednego representa uma porcentagem dos fiéis que permanecerão vivos durante o tempo de angústia. O grande tempo de angústia. Que grande tempo é esse? Quando a porta da graça se fechar, permanecerá um pequeno povo na terra que vai ver Jesus voltar, vai ficar até o fim. Se colocarmos uma porcentagem, vai ser muito pouco, né? Muito pouco. Levando em conta que agora, nesse momento, os adventistas estão em 22 milhões de membros aproximadamente, e no mundo existem 8 bilhões de pessoas, isso é uma porcentagem extremamente pequena. E agora nós diminuímos, colocamos uma diminuição. Por exemplo, dentro dos 8 bilhões de pessoas que contém os 20 milhões, né, os 22 milhões de adventistas, tiramos ainda desses 22 milhões uma porcentagem que vai conseguir ficar vivo até Jesus voltar, que vai chegar o grande tempo de angústia. E aqui a lição dos 10 dias está focando mais na hora final, depois do
do fechamento da Porta da Graça. Eu queria realçar o que vai acontecer antes do grande tempo, né? Que muitos estudiosos cunham a expressão pequeno tempo de angústia, né? Por que pequeno? Porque ele ainda nesse período a Porta da Graça ainda está aberta. Mas vamos analisar. De acordo com o Espírito de Profecia, Eventos Finais diz que a última coisa antes da Porta da Graça se fechar, é o sinal assim evidente para o povo adventista de que realmente o decreto dominical está próximo e a Porta da Graça se fechar, é a formação da imagem da besta, que é uma referência, né, de Apocalipse capítulo 13, né? E verso 15, que fala sobre a imagem da besta, que ela revive e mata, e tem o poder de matar as pessoas que não o adoram. Essa imagem da besta, de acordo com Ellen White, se refere a uma imagem de Roma papal. Se refere ao quê? A uma cópia, né? Isso quer dizer o quê? Que as igrejas evangélicas e protestantes, começando pelos Estados Unidos, vindo de outras partes do mundo, né, vão copiar Roma papal da antiguidade, da Idade Média. Por que vão copiar? Vão unir igreja e Estado, né? Unir igreja e Estado. Quando essa união ela se consolidar entre igreja e Estado lá na América do Norte, se formou a imagem da besta. E de acordo com o que Ellen White escreveu, essa formação acontece antes do fechamento da Porta da Graça. E aí, o que se segue depois disso? O que se segue depois disso é justamente, né, uma perseguição, né, uma perseguição contra todos aqueles que guardam o sábado, né, e não guardam o domingo. Lembrando que até lá o domingo ele vai ser revestido de características boas. A guarda do domingo vai ser revestido de características boas que reflete na evolução da humanidade. Por exemplo, como nós vimos aqui, mesmo que seja de 2021, essa organização ambiental aqui, né, de ativismo climático, que está presente na Universidade da Tanzânia e outras partes do mundo, diz o seguinte, que a única forma de trazer a paz global, né, à humanidade, de dar um direito aos trabalhadores, né, e acabar com a crise climática é colocando o domingo como um dia de guarda universal. Recentemente, um judeu, né, um ativista climático judeu, na COP 27, ele diz o seguinte, o nome dele é Yosef Abramovich, ele disse que a esperança para acabar com a crise climática não está nas COPs, mas no Sinai. E ali ele se refere a 10 mandamentos climáticos e coloca a guarda do domingo como um sábado universal para a humanidade, né? Isto foi promulgado pela Newsweek, né? Que quando ele coloca os 10 mandamentos climáticos, coloca lá assim, os nossos pecados por emissões. E coloca o 6º mandamento como a guarda do domingo universal. A princípio ele fala é claro que dá permissão para as outras igrejas guardar o seu dia, porém o domingo seria tipo como um dia que contém mais as emissões de carbono na atmosfera. Então nós vemos que o domingo tem sido construído essa narrativa como um dia da família, um dia de confraternização, um dia de paz mundial, como disse aqui a organização Marshall, né? Como um dia que uniria sim a humanidade, pois todas as pessoas parariam para refletir nas suas vidas, né, descansar. Vemos agora, por exemplo, recentemente, em 2024, que o Washington Post, né, fez aí promulgou um artigo falando do descanso, a importância urgente de um descanso mundial. Fez até mesmo referência,
da Laudato Si. Então nós vemos que sim, o domingo ele tem construído assim, uma narrativa em torno dele como um dia da família, um dia da paz mundial, um dia da confraternização entre os povos e um dia para acabar com a crise climática. Resumindo, meus irmãos, quando o domingo ele vinha como um dia de guarda universal promulgado pela imagem da besta, que é as igrejas protestantes da América, conforme Ellen White escreveu, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que todo mundo já vai estar em torno desse ideal. E as pessoas que proclamarem que o domingo não é um dia de guarda, não é o dia do Senhor, vão ser perseguidos. Dentro dessa perseguição não estarão somente os adventistas, mas claro, os judeus, né, que são principalmente judeus ortodoxos, que não aceitam a guarda do domingo, né, que aceitam a guarda do sábado, como está na Bíblia, exemplificado em Êxodo capítulo 20, né, verso 8, e vários outros textos da Bíblia, inclusive no Novo Testamento, em Lucas, né, 23, verso 54 a 56, que fala que os discípulos, né, de Jesus, mesmo após a sua morte, guardavam o sábado como um mandamento e não como uma tradição judaica. Lembrando que Lucas foi escrito dezenas de anos depois da morte de Cristo. Lucas foi um historiador, né? Até muitos historiadores consideram Lucas como um historiador de verdade, porque ele foi atrás dos fatos e o Espírito Santo inspirou a pesquisa de Lucas, né? Lucas ele foi atrás dos fatos, das testemunhas oculares, e ao testemunhar, né, ou a perguntar para aquelas testemunhas que vivenciaram, né, a época ali de Jesus com seus discípulos, Lucas, quando foi relatar a questão do descanso pelos discípulos após a morte de Cristo, não colocou assim, eles descansaram conforme a tradição judaica. Não, ele colocou no texto, em Lucas 23, 54 e 56, escrevendo: descansaram conforme o mandamento. Colocando claro que os discípulos, eles consideravam o sábado como um mandamento. E essa mudança, ela foi sim, foi ocorrendo para o domingo de forma assim gradual, através da influência de alguns bispos cristãos, outros considerados como pais da igreja no início, e também Constantino o imperador Constantino também teve uma certa influência nessa mudança. Lembrando que houve um contexto aí, certo? Porém, Deus não fez essa mudança e o sábado ele é eterno, como qualquer outro mandamento que está nos 10 mandamentos, como não matar, não roubar, não adulterar. Por isso que agora nos últimos dias, os 10 mandamentos estarão no centro do grande conflito. Então, resumindo, o domingo já vai estar revestido com essas características de dia mundial de confraternização entre os povos, né, para combater as crises climáticas, da paz mundial, né? E dentro desse contexto, as igrejas em todo o mundo, né, estarão fortalecidas. Vemos agora recentemente aqui no Brasil um deputado, né, que ele também é pastor evangélico, fortalecendo o poder assim das igrejas através da guarda do domingo. Não troque o seu domingo de adoração por praia, por churrasco com a família, por capítulo do Big Brother, por cinema com seu amigo. O domingo é o dia do Senhor. Voltemos a adorar a Deus de manhã na escola bíblica dominical, ensaio da mocidade, cultos, e à noite o culto de adoração a Deus vivo. É por isso que existe uma crescente observância do dia do domingo. Vocês olham para cada dia surgem novas religiões. Eu nem sei quantas religiões existem no mundo, mas cada dia surgem novas religiões. Mas vocês já perceberam que todas essas religiões, elas guardam o domingo. Lembra-te de guardar o dia sagrado, que para nós hoje é o domingo. Não troque o seu domingo de adoração. E o protestantismo está aliado à direita. Os dois guardam o domingo. Portanto, devemos nos últimos dias agora se desvincular de qualquer partidarismo, né? Manter uma posição neutra para que possamos aí não
fortalecer o braço do inimigo. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego representa essa pequena parcela entre os adventistas e o mundo que permanecerá firme agora nos últimos dias. Se você colocar 3 pessoas no meio de 4.600, vimos que é uma porcentagem muito pequena que permanecerá vivo até Jesus voltar. E o que acontecerá, como nós vimos aqui, antes do grande tempo de angústia? Então vamos lá, como falamos aqui, a imagem da besta ela é fortalecida na América através das igrejas protestantes, né? A causa dominical ela é passada para todo mundo como uma discussão em todos os países. A partir disso, os adventistas eles serão vistos, e alguns judeus serão vistos como causadores da destruição no planeta, né? Vão ser acusados de contra a paz mundial, porque se o domingo ele é um dia que vai ser colocado como um dia de confraternização entre os povos, entre a paz mundial, como afirmou a organização Osho, isso quer dizer o seguinte, que todos que forem contra a guarda do domingo estarão contra a paz mundial. Logo, se estão contra a paz mundial, serão considerados inimigos da ordem, ou seja, terroristas, né? Todo aquele que é considerado inimigo da paz, ele será considerado terrorista. Então, muitos adventistas serão taxados como terroristas, né? Então, veremos sim mais uma vez o que aconteceu a prévia, né? Antes-guerra da Segunda Guerra Mundial, em qual Joseph Goebbels, né, o propagandista, né, do Partido Nazista, né, a máquina propagandista do Partido Nazista, que fez com que a sociedade alemã visse os judeus como uma praga para a sociedade, né, como causadores, né, de todos os problemas da sociedade, né. Goebbels acusava os judeus colocando fotos pitorescas, fotos assim estereótipas, né, dos judeus, né, para a sociedade, como se fossem pessoas que traíssem desgraça sobre a sociedade. Como nós vemos aqui, Ellen White coloca algo semelhante no seu livro, dizendo que nós seremos acusados de anarquia, ou seja, ir contra o governo, né, contra os governos instituídos, seremos acusados de tirar a paz na terra, né, e atrair os juízes de Deus na terra. E nas prévias disso, que claro que Satanás ele sabe das profecias, né, mais do que nós, porque ele estuda. Na prévia disso que vai acontecer, ele vai fortalecer, né, movimentos religiosos, grupos religiosos. A tecnologia será usada muito para fazer o que Goebbels fez com os judeus na prévia da antes-Segunda Guerra Mundial. Colocar os guardadores do sábado, é claro que não só os adventistas, porque não é só os adventistas que guardam o sábado, existem várias outras religiões que guardam, mas colocarão os adventistas como causadores do mal, como, por exemplo, para os setores da ecologia. Para os setores da ecologia, os adventistas serão tratados como responsáveis pela destruição do planeta, visto que o domingo vai ser colocado como um dia de descanso para a natureza. Então nós seremos acusados nesse sentido, né, de ser causadores da destruição da natureza. Sobre o que eu acho, falou que o domingo também é uma questão da paz mundial, seremos acusados de causadores de tirar a paz mundial. Como nós vemos, essa narrativa usada por Joseph Goebbels antes da Segunda Guerra Mundial contra os judeus, ela vai ser igual, né, usada a nós, contra nós agora, nos últimos dias. Ellen White diz que através da pena, porque na época dele era pena, né, ou seja, hoje podemos colocar os jornais, através dos jornais, né, que hoje podemos colocar a mídia, vão tentar nos enfraquecer, nos ridicularizar perante a sociedade internacional e perante também as outras denominações. Vemos, né, declarações recentes, né, como por exemplo
de um pastor, né, evangélico, que disse, que é famoso, né, tem mais aí de 4 milhões de seguidores, afirmando, né, que a Igreja Adventista é uma seita, né? Isso causou aí um reboliço, né? Vários pastores adventistas se manifestaram, mas no conceito popular, né, muitos ficaram com essa visão na mente, que os adventistas é uma seita perigosa, né, uma seita demoníaca. Então nós vemos que a mesma força propagandista de Joseph Goebbels, né, que foi usado por Hitler para colocar os judeus como causadores do mal da sociedade, nós vemos que essa mesma ideologia tem sido colocada agora, inclusive por igrejas evangélicas, né? Ellen White diz uma coisa interessante. Ela diz que quando o papado e o protestantismo se unir, né, seremos perseguidos tanto por Roma quanto pelas igrejas evangélicas de forma implacável. Está aqui escrito, né, de forma clara. Lembrando que dentro das igrejas evangélicas, é claro, estarão pessoas sinceras que estudarão os eventos, as profecias e tomarão decisão pela verdade e serão perseguidos também, né? Mas isso eu estou dizendo que acontece antes do grande tempo de angústia. Recentemente também, uma revista muito famosa, católica, colocou Ellen White como a herege da semana. Podemos ver que Roma, como Ellen White diz, Roma não muda. Colocou Ellen White como um herege da semana. Isso nos mostra que a igreja romana considera sim a igreja adventista como uma igreja herética, né? Como Ellen White, a mãe das heréticas, ou seja, isso por uma revista católica, né? E foi promulgada recentemente. Então nós vemos que essa inimizade ela está se tornando forte contra os adventistas. Temos aqui no YouTube um canal chamado Para Que Possamos, né? Que é dedicado diariamente a subverter a fé adventista, né? Com postagens, né? De colocando texto fora do contexto, aí chamando os adventistas de herético. Em outras postagens, colocou Ellen White como comparação, como sendo consultada por um espírito maligno, a qual eles afirmaram ser aquele que conduziu Ellen White em suas visões. Essa máquina propagandista que era usada na época de Joseph Goebbels, antes da Segunda Guerra Mundial, para colocar os judeus como a desgraça da sociedade, tem sido colocado nesse canal também. Esse canal afirma que os adventistas é uma seita maligna, né? Nós vemos nos comentários das pessoas, né? É uma seita, e nós vemos assim o ódio promulgado contra os adventistas, né? É certo que a igreja adventista ainda não manifestou-se uma nota especial referente a esse canal, mas vemos que muitos, depois da declaração daquele pastor, né, fez com que as pessoas tivessem esse conceito popular, né, que nós somos uma seita maligna, né? E ao perguntarmos para a pessoa comum o que é uma seita, elas vão dizer sim, que seita é uma coisa maligna, do diabo. Então nós vemos que tudo está acontecendo, e a igreja, vendo esses perigos, né, vendo a proximidade do decreto dominical, lançou os 10 dias de oração na divisão sul-americana para nos preparar para o tempo de angústia, porque não está longe. Recentemente vemos assim um projeto dos republicanos, caso Trump volte ao poder. Esse projeto coloca um dia de guarda para os americanos, né? E acusado assim pelos democratas como tirar a liberdade religiosa. Ao Trump voltar no poder, veremos essa realidade, esse documento de 920 páginas. Na página 589 coloca um dia de guarda ali para ser guardado por toda a América. A princípio eles dizem que vai ser permitido as outras religiões guardarem o seu dia, mas sabemos que, como diz o ditado, a maioria ganha, né? Domingo sim ele vai ser colocado, conforme a profecia, para a maioria guardar. Então dentro desse contexto, essa hostilidade ela vai aumentando de forma muito forte, a ponto de Ellen White escrever. Ela escreve o seguinte, falando, é claro, da época do decreto dominical, antes do grande tempo de angústia. Ela escreve o seguinte: muitos serão encarcerados, né?
Muitos fugirão de cidades e vilas para salvar a sua vida. E muitos serão mortos, ou serão mártires, né, no caso, por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. E tem uma outra parte que ela diz o seguinte, aqui dizendo, ela escreveu o seguinte: muitos, né, serão tratados como escravos, né, depois que o decreto dominical sair, falando de nós, né, seremos tratados como escravos, exilados, né, por honrar o sábado bíblico e não o decreto dominical. Se nós formos no dicionário, a palavra exílio significa o quê? Levado para longe da sua terra, para um lugar isolado. Em termos conceituais, em termos presentes, exílio significa campo de concentração, né? Campo de guerra. Ellen White, ela fez uma referência semelhante ao que aconteceu com os judeus na época da Segunda Guerra Mundial, falando que os guardadores do sábado serão levados para exílios e serão tratados como escravos, né? Realmente retratando uma figura similar ao que a perseguição que os judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial, se referindo a nós agora, os guardadores do sábado dos últimos dias. E podendo incluir os adventistas, os sabatistas do sétimo dia, entre outros evangélicos, né, como a igreja remanescente que guarda o sábado, e entre outros, né? Então, todos os que guardarem o sábado terão um preço muito alto a pagar agora nos últimos dias. Por isso que será poucos que permanecerão fiéis agora. Existe um risco de perca de propriedade da própria vida para defender a lei de Deus. Isso está escrito aqui. Então isso acontece antes do grande tempo de angústia. Vemos ali no capítulo 6 referência aos selos, a qual a Igreja Adventista ensina através da sua teologia, que os selos são períodos históricos, né? O primeiro selo referindo-se ao primeiro século da era cristã, que mostra um cavalo branco, que mostra quando os cristãos, né? Que mostra quando os cristãos eram fiéis. Depois vem um cavalo vermelho, período a qual a Igreja e Estado se unem através do imperador Constantino. Depois vem um cavalo preto com a balança na mão, que revela o período da Inquisição, o período mais escuro da Terra, né, a qual não é o Estado que faz o julgamento, mas é a Igreja. Por isso que o cavaleiro tem uma balança na mão, que também é um período onde Deus levantou grandes reformadores, né, para poder restaurar a verdade. Aí entra o cavalo amarelo, que é o período onde soma, né, as mortes por perseguição, que foram apontadas à quarta parte da terra. Vem o quinto período, né, o quinto selo, que mostra as pessoas fiéis que tombaram diante desse período de perseguição que aconteceu na Idade Média. O interessante que o verso diz aqui, vamos dar uma olhada aqui, em Apocalipse capítulo 6, né? Em Apocalipse capítulo 6, né, aqui a partir do verso 10, diz o quê? Que eles morreram, esses mártires morreram na Idade Média por amor à palavra de Deus e pelos testemunhos que sustentaram. E é interessante, o texto continua dizendo que esses mártires, né, em linguagem simbólica, é claro, porque sabemos que morto não fala, né, defunto não fala, mas em forma simbólica diz o quê? Que eles clamam por justiça, assim como Abel clamava por justiça, quando Deus disse que o sangue de Abel clamava desde a terra. Então o sangue desses mártires clamam desde a terra. Ao esses mártires clamar, Deus diz que fará justiça contra o sangue deles que foram derramados. Porém, olha que coisa interessante. Quando Deus diz que vai fazer justiça, Ele diz o seguinte: até que o número dos seus irmãos se completem. Olha que coisa interessante. Depois do quinto selo, entra o sexto selo, que anuncia o grande terremoto em Lisboa. Depois vem o dia escuro. Então, do século XVIII, né, que é o período do quinto selo, para cá não teve mais grande perseguição, porque Roma perdeu o seu poder político. Mas a profecia diz que Roma, né, será adorada através da imagem da besta, do capítulo 13, e também através da besta que emerge da terra, que representa assim, as duas representam a imagem da besta, como a besta que emerge da terra representa o poder dos Estados Unidos da América,
que dará de volta autoridade a Roma para perseguir de volta os remanescentes. E aqui diz que nessa época, sim, o número vai se completar. O número não se completou ainda. Ele vai se completar na época de Roma, quando recebeu seu poder através dos Estados Unidos para perseguir de volta. E aqui nós vemos as duas diferenças. Tem uma diferença. Leamos de volta aqui o capítulo 6, que diz o referente aos mártires da Idade Média. O texto diz o seguinte: e eles morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Agora vamos em Apocalipse capítulo 20, verso 4, e vamos ver agora João se referindo aos mártires agora dos nossos dias, que diz o seguinte, né? E foram dados de tronos e foram dados autoridade de julgar. Vi a alma daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse texto aqui que diz o seguinte, que morreram, foram mortos, decapitados, porque não adoraram a besta e nem o seu sinal e nem a sua imagem, se refere aos nossos dias, queridos. Porque o sinal da besta ainda não foi colocado sobre a terra. Ellen White diz bem claro que o domingo ainda não é a marca da besta e não será até que saia um decreto nos Estados Unidos compelindo todos os homens da terra a venerar esse falso sábado. Então vemos que Apocalipse 6 fala de uma porcentagem de mártires que morreram fiéis à palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E esse número ele vai se completar somente quando muita gente morrer agora nos nossos dias. Antes do decreto dominical, milhões de mártires renderão a sua vida. Milhões de mártires morrerão por causa da palavra de Deus, por causa da lei de Deus, porque vão decidir obedecer os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, incluindo o sábado, em deferência dos 10 mandamentos de Roma, que manda um deles que manda guardar o domingo. Por isso a lei de Deus estará no centro de tudo. Quando essas milhões de pessoas morrerem por serem fiéis a Deus, aí entra o grande tempo de angústia. A porta da graça se fecha. E Deus, de acordo com Apocalipse 16, o cálice da grande meretriz enche. E é nesse momento que Deus ele vai vingar a morte dos seus mártires. Como será essa vingança? É uma vingança antecipada. O Apocalipse 16, a partir do verso 3, o anjo que lança as pragas nos rios, ele diz o seguinte: justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Assim como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu deste sangue para eles beber, porque disto são merecedores. Então, Deus ele vai cumprir a sua promessa de retribuir os assassinos dos mártires da Idade Média e dos mártires que vai ocorrer agora na segunda praga, quando todos as testemunhas, ou seja, todos os cúmplices de Roma que guardaram o domingo em deferência do dia de Deus serão tidos como Deus, como culpados do sangue dos inocentes, e beberão sim o sangue, queridos, o sangue dos mártires como símbolo das águas que virarão sangue. Ou seja, a praga diz, o texto diz que a praga ela vai atingir as águas, né, as fontes das águas, as pessoas beberão sangue. E o anjo diz: beberão sangue por quê? Porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Resumindo os eventos, queridos, agora nós estamos vendo uma grande propaganda em torno do domingo, né? E essa é uma questão mundial, uma propaganda ecológica, uma propaganda que coloca o domingo como dia da família, como dia da paz, colocando os adventistas, né, como uma seita herética, uma seita demoníaca, todos aqueles que guardam o sábado como provenientes do judaísmo. Nós vamos ver essa propaganda agora fortalecendo, né, o braço do inimigo para colocar o povo de Deus como o resquício da sociedade, como causadores do mal perante a sociedade, como aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial,
pelo partido nazista. E depois disto, quando causar essas grandes perseguição, muitos morrerem, virá aí o grande tempo de angústia. E agora voltamos para a lição dos 10 dias de oração. Aqui diz que Deus ele protegerá o seu povo no grande tempo de angústia e não vai permitir que nenhuma pessoa morra. Isso mesmo, no grande tempo de angústia, o Senhor Deus, depois que a porta da graça se fechar, não permitirá que aqueles que representam Sadraque, Mesaque e Abdenego cedam às chamas de Babilônia, caiam nas chamas de Babilônia, mas Deus vai permitir que eles fiquem firmes até ver Jesus voltar. Como nós vimos, será um número pequeno, em deferência de um mundo de 8 bilhões de pessoas, né? Em comparação com o número de 8 bilhões de pessoas, será um número pequeno que estará firme perante a sociedade. Então os salvos eles vão computar agora nos últimos dias através de um número. Que número é esse? Representa os mártires que vão dar a vida por Cristo e representa aqueles que vão permanecer vivos até Jesus voltar. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos fortaleça para esse tempo, porque está muito próximo. Que Deus fortaleça a Igreja Adventista de forma mundial e que Deus fortaleça o remanescente em todas as partes da terra e todos sinceros que com sinceridade buscam obedecer à lei de Deus. Deus abençoe a todos.